Senhor nosso Deus, graças te damos por hoje, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por esta manhã na tua presença, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor preparou para nós. Colocamos agora, Senhor Deus, os nossos corações diante de ti, Pai querido, e pedimos a ti que fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações e mostra-nos, Senhor Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela presença de cada irmão aqui e pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos fazer um pequeno devocional, irmãos? Isso. A leitora de hoje é a Simone. Vamos lá, Simone, pode começar, por gentileza. Bora. Vamos lá. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O texto bíblico em destaque, Hebreus 6:10, é crucial para entendermos a relação horizontalizada da fé. Ele afirma que os leitores demonstraram amor ao nome de Deus e trabalharam para ele. Esse amor foi demonstrado no serviço prestado aos irmãos da igreja. A questão do amor a Deus é interessante. O Deus que não se vê é amado por meio do serviço prestado ao irmão que se vê. Trabalhar, amar e servir são formas de mostrar a relação do crente com Deus. Mas elas só podem ser vistas quando praticadas aqui na terra, quando feitas a outras pessoas. O texto declara que crentes serviram, diaconizaram aos irmãos em suas necessidades. E esse serviço foi contínuo. Diaconizaram e continuaram diaconizando. O amor a Deus na prática não pode ser mostrado no céu, mas na terra. Essa verdade é muito importante hoje. Ao longo da história da igreja, a relação entre o amor a Deus e o envolvimento com o mundo sempre foi tensa. Em 20 séculos de história, crentes individuais, grupos, ordens religiosas e comunidades associaram o amor a Deus com o afastamento dos irmãos. Hoje, a mesma ideia permanece. A incoerência dessa dicotomia ainda vigora. As pessoas querem uma vida espiritual menos socializada, mais imaterializada. Os crentes querem se poupar de envolver-se com os irmãos, alegando que só querem Deus. Não querem se desgastar como o outro e por causa do outro. Aquilo que hoje se convencionou chamar de cristianismo oferece o subjetivismo acima do coletivismo. As pessoas querem Deus, mas não querem o povo de Deus. No entanto, ser igreja, de acordo com o Novo Testamento, envolvia estar totalmente comprometido com o povo de Deus. A igreja só pode ser igreja quando os crentes mostram seu compromisso radical com os irmãos. Esse é o verdadeiro amor a Deus. O propósito de Deus envolve nada menos que um compromisso total com seu povo. Na Epístola aos Hebreus, eles são ensinados a cuidarem do outro. É provável que a igreja que recebeu essa carta não tivesse um pastor principal. Isso sobreleva ainda mais a responsabilidade de cada um. Todos deviam se pastorear, assim todos seriam pastoreados. O sucesso de uma comunidade espiritual não depende de grandes líderes espirituais, mas de cada crente exercer o seu pastoreio. O cuidado de cada crente precisa ser suprido pelo ministério de cada irmão. Às vezes, a vida comunitária é desgastante e sacrificial. Deus sabe que esse sacrifício se assemelha ao de Cristo. Ele consiste em gastar-se e desgastar-se em favor do outro. Esse sacrifício sobe até Deus e lhe agrada. Ele aspira essa fumaça e fica contente com o crente que assim o serve. O caminho do amor e do serviço a Deus é aquele em que o crente anda na contramão da cultura e da história. Essa é a única direção que agrada a Deus. Não existe amor a Deus sem que haja envolvimento de um crente com outros crentes.
Creio que Deus continua a perguntar hoje: onde estás? Onde está o teu irmão? Essas perguntas não significam que ele não saiba, mas que ele nos chama de volta para ele e para o nosso irmão. Pastor João Pedro Amém. Gonçalves Araújo, extraído do livro Dimensões, parte 3, a vida da igreja. Certo? Sim. Pastor, o senhor reconheceu o texto, pastor? Pois é impressionante. Cada vez que eu leio ou ouço algo de dimensões, parece que eu estou vendo aquilo pela primeira vez. Pastor, eu transformei o texto do livro num devocional. Então, eu fiz algumas adaptações para ficar mais enxutinho. E Isso. a intenção foi dar um gostinho da mensagem que será ministrada hoje à noite, viu, irmãos? Nós vamos falar hoje sobre a nossa família espiritual. Essa que o Senhor Jesus constituiu por meio do seu sacrifício na cruz. E o texto do pastor contempla bem essa temática quando mostra para cada um de nós a nossa missão em relação à igreja, né? Em relação uns aos outros. Então, esse é o gostinho que nós estamos tendo da mensagem de hoje. Nós vamos ver com mais profundidade hoje à noite. Amém? Amém. Amém. Agora eu Beleza. pergunto ao pastor se ele gostaria que projetasse o texto ou se não é necessário o texto que o senhor escreveu sobre a aula de hoje. O negócio que ele está um texto, eu acho que não vai ficar grande demais. Não, o senhor vai me orientando, o senhor vai falando a maneira que o senhor quer e eu vou colocando, eu posso tirar também, se o senhor quiser assim, é só falar. Tá, beleza. Beleza? Tá, beleza. Tá. Você escreve aí ou não? Dá para escrever, pastor. É? Porque a minha câmera insiste em sumir a imagem da. Aí eu tenho que ficar clicando nela o tempo todo. Gente, esse texto, bom dia a todos aí. Eu acho que a Gemini deve estar matando aquele galo, não é? Bom, então, o que vocês têm aí é um texto de um artigo meu, que eu andei fazendo algumas revisões e adaptações essa semana e mandei ontem para o pastor Marco. Então, quando a gente puder começar, aí você dá um ok para a gente, viu, Gisela? Pode começar, pastor, fica à vontade. Tá bom. Esse texto, ou a nossa aula hoje, eu queria abordar as condições sociais, religiosas, culturais e históricas do Brasil que antecederam a chegada do protestantismo no Brasil e as relações do catolicismo com o protestantismo aqui no Brasil. Então, tem esse texto aí que vocês estão vendo em parte. Bom, essa primeira parte que eu chamei de proibido, mas permitido, trata das condições do Brasil quando já na primeira metade do século XIX e já indo para a segunda metade, o tráfico negreiro foi proibido aqui no Brasil. Além do tráfico negreiro, outras legislações que nós tivemos, como a lei do ventre livre, quer dizer que todo filho de escravo que nascesse a partir daquele tempo não poderia mais ser escravizado, e a lei do sexagenário, que toda pessoa, todo escravo que chegasse aos 60 anos também receberiam a sua alforria. Junto com o tráfico negreiro, isso quer dizer que
logo, logo, nós não teríamos mais escravos. A chegada de escravos no Brasil, nem os nascidos aqui poderiam ser escravos. Isso criou um déficit de mão de obra muito grande para um país agrícola como o nosso, que tinha a cana-de-açúcar, no plantio do café, do algodão, a sua base econômica. Além disso, o Brasil, já naquele tempo, estava se tornando o maior exportador de café do mundo. Ele era o número 1. E também na exportação de algodão e de cana-de-açúcar. Então, todos os outros países precisavam do açúcar, precisavam do café. Então, o Brasil teve que arranjar um jeito de importar mão de obra. E como os países tinham interesse, a Inglaterra, a França, a Itália, Estados Unidos, começaram então a vir uma mão de obra embranquecida. A mão de obra passou dos negros para os brancos. Só que para atrair os brancos da Europa para o Brasil, era preciso ter algumas facilidades, alguns incentivos. E Dom Pedro II escrevia cartas pedindo que viessem brancos para cá, dizendo que eles iam ganhar uma junta de bois, 20 galinhas e uma boa quantidade de terra para plantar. Isso causou alguns transtornos, porque quando os europeus chegavam aqui no Brasil, não encontravam a junta de boi que Dom Pedro II havia prometido, não encontrava a terra que ele havia dado anteriormente, nem as 20 galinhas que era para pôr ovos e a plantação e tal. Isso deu uma confusão muito grande. Há uma revolta no século XIX por um suíço. Ele acabou sendo expulso do Brasil por causa dessas coisas. Mas, enfim, essas eram as condições, então, históricas e culturais que fizeram com que brancos viessem para o Brasil. Brancos fora dos portugueses, naturalmente. E, dando um salto, foi com a ameaça que a França oferecia a Portugal já no início do século XIX, que a coroa portuguesa teve que sair de Portugal e foi protegida e trazida pela armada inglesa. Com isso, com o débito que a família portuguesa começou a ter com a Inglaterra, fez com que em 1810 houvesse o Tratado de Livre Comércio com as Nações Amigas e a abertura dos portos. Bom, isso aí vocês sabem muito bem. No entanto, é bom lembrar que a abertura dos portos e o comércio com as Nações Unidas queria dizer, basicamente, Inglaterra. A Inglaterra dominou o comércio aqui no Brasil muito tempo. Então, a gente tinha, com isso, algumas modificações tivemos no Brasil na área da alimentação. A gente passou a comer bacalhau, batata inglesa. A gente começou a ter modificações no uso das casas. Nós começamos a usar ferro na construção e, basicamente, vidro. A presença e o comércio inglês era tão forte no Brasil que houve um decreto imperial que a casa que não tivesse vidro seria confiscada e o brasileiro perderia a sua casa. Então, era a força do comércio inglês naquele tempo. Aqui
tinha que ter vidro e ferro. Bom, acontece que chegando esses alemães, suíços, franceses, ingleses, poloneses, há uma necessidade de uma nova conformação no campo religioso, não só no campo econômico, mas no campo religioso, porque os ingleses, alemães, franceses, poloneses, suíços que aqui chegavam não aceitavam que a religião católica fizesse com eles o que eles faziam com os escravos. Então, eles começaram uma ingerência ou uma guerra diplomática que durou todo o século XIX, no sentido de que o governo imperial permitisse capelas e cultos não católicos, que no texto vai ser chamado de acatólicos, aqui no Brasil. Já na Constituição se a Gisela colocar aí o decreto de 1810, tá mais para cima, volta na primeira página, que está Sua Alteza Real, Príncipe Regente de Portugal e tal, lá no início do texto. Vê que há uma promessa de que os adeptos de outras religiões não serão perseguidos. Aí. A Sua Alteza Real, Príncipe Regente de Portugal, declara e se obriga em seu nome próprio e dos seus herdeiros, sucessores, aqui os vassalos da Sua Majestade Britânica. Veja que há basicamente uma concessão a ingleses aqui, os vassalos da Majestade Britânica, residentes em seus territórios e domínios, não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião, mas terão perfeita liberdade de consciência, licença para assistirem e celebrar o serviço divino em honra do nosso todo-poderoso Deus, que seja dentro de suas casas particulares ou nas suas igrejas, capelas, e que Sua Alteza Real, de agora para sempre, graciosamente concede a permissão de edificarem e manterem dentro de seus domínios. Veja que, ainda que isto seja concedido para todas as pessoas, mais especificamente o decreto diz respeito aos domínios ou aos cidadãos ingleses. Mas, de toda forma, isso inclui outras nações. Tanto é assim que em 1819 há uma capela luterana em Friburgo e uma capela anglicana também, já em 1819. Isso já é fruto da permissão de 1810. Agora, a garantia é que eles não serão perturbados, perseguidos, molestados, porque dentro de uma hegemonia católica, dentro de uma maioria católica, vê que no censo de 1872, apenas 0,16%, quer dizer, menos de 1% da população brasileira naquele tempo era protestante e, naturalmente, esses protestantes eram estrangeiros que aqui viviam. Então, há uma concessão de 1810 para a chegada de novos estrangeiros aqui, de mão de obra. Isso, naturalmente, traz uma nova religiosidade e um novo desenho da religião no Brasil. Esse decreto vai além e diz que, ainda que eles possam construir suas capelas, ela não deve ter sino e na frente não deve ter nome e a fachada da frente tem que parecer com uma casa. Outra é que não podia ser, esses cultos não poderiam ser em português, mas, olha, aí, ó, o tratado proibia, bem,
Gisela. Os privilégios concedidos aos ingleses atingiam seus cultos também. Os locais para os cultos acatólicos incluiria a proibição de qualquer semelhança com o templo católico. Nessas palavras, as igrejas e capelas serão construídas de tal modo que externamente se assemelhem a casas de habitação. Quer dizer, não pode ser aquela igreja com aquela fachada de igreja. E também são proibidos os sinos. Quer dizer, a ideia é que você pode ter seu culto, você pode cultuar, mas você não pode mostrar para o brasileiro que ali é uma igreja. Então, o brasileiro teria que passar despercebido, ou a igreja do estrangeiro tem que passar despercebido para o brasileiro. Não pode ter sino, não pode ter culto em português. O culto tinha que ser realizado na língua daquelas nações que se reuniam ali. Então, por se proibir cultos em português, se proibia naturalmente a evangelização, que eu chamei de cooptação religiosa. Por exemplo, o decreto diz assim: se se provar que pregam ou declamam publicamente contra a religião católica, quer dizer, querendo a conversão de um católico, a conversão dessas pessoas, as pessoas que assim delinquirem, quer dizer, as pessoas que assim desobedecerem, serão mandadas sair do país. Essa é uma legislação abrandada, porque a legislação anterior diziam que as pessoas seriam presas e um protestante, por exemplo, ou um maçom que pregasse para um brasileiro, ele seria preso ou morto. Em 1810, a coisa já está bem maneira, está bem suave. Ele só vai ser expulso do país, mas não vai ser morto. É interessante porque a gente não tem ideia, em 2020, a gente não tem ideia que há 210 anos atrás nós tínhamos uma legislação em que um protestante poderia ser expulso, preso ou morto pelo simples fato de pregar no país. Bom, até aí algum interjeicionamento? O silêncio sepulcral quer dizer alguma coisa? Bom dia, Dani. Bom dia. Tudo bem, Dani? Tem café aí? Tem. Vem tomar café aqui. Tá aí, tá certo. Dani, se em 1810 você fosse expulso do país, você acha que iria para onde, filha? Eita, pastor. Faço ideia. Então tá. É melhor ser protestante hoje, né, não? Acho que está sendo melhor, né? Tá aí. Beleza. Mais tranquilo, né? Graças a Deus. Tudo mais Ainda tranquilo. há quem reclame, né? Ainda. Pois é. Então, bom, como eu falei, essa já é uma lei abrandada, porque a lei anterior punia com prisão ou com morte, né? Tá tudo bem até aí? Tudo. Pastor, nós temos 5 Ah. minutos restantes nessa sala. Certo. Aí, logo em seguida, após terminar dessa parte, nós temos que entrar novamente. Hoje vai ter essa Isso. interrupção algumas vezes, infelizmente. Tá, beleza. Tá, tranquilo. Todo mundo já está sabendo, né? É só voltar no link ou você vai mandar um novo link para nós? É o mesmo link, pastor. Ah, tá. Beleza. Beleza, então. Então, vamos seguindo. O decreto de 1810, então, mostra basicamente duas coisas. O catolicismo é uma religião oficial no Brasil e, segundo, a religião está diretamente ligada ao imperador.
é uma religião de Estado. É o Estado que manda. Eu não sei se vocês lembram, na aula de História do Brasil, vocês tiveram aula de História, não tiveram? Sobre o padroado. Alguém lembra desse nome? Talvez só eu, né? É porque você foi professor de História, não é? Não, Ou é porque você a idade... é tão velho que viveu no tempo do padroado, né? Exato. Talvez só eu conheça o termo. O padroado é uma ligação do rei com a Igreja Católica. Isso quer dizer que no catolicismo português o rei ainda tem aquela velha prerrogativa que a gente chama de Saiu o som. Saiu tudo. Caiu. O pastor sumiu. O pastor caiu. Será que ele foi arrebatado, gente? Meu Deus! A gente ficou. Meu Deus, não! Meu Deus. De qualquer maneira, gente, eu vou encerrar agora e nós vamos iniciar de novo, porque nós temos pouquíssimo tempo restante. Tá certo? Tá, certo. Então, podem entrar no mesmo link. Tá. A gente Ok. encerra e Ok. volta em 1 minuto. Beleza.